E aí, alunos, belezinha? Aqui é o professor Wesley. Essa é a nossa aula introdutória acerca dos fundamentos da ecologia. Então, a nossa aula ela vai perpassar aqui por alguns conceitos que são bastante importantes para que vocês compreendam a ecologia. E a gente vai dar uma olhada aí de alguns aspectos envolvendo algumas motivações, alguns desdobramentos do estudo da ecologia, beleza? Então, vamos lá. De antemão, o que é importante vocês terem em mente quando fala-se de ecologia? A ecologia é uma ciência interdisciplinar e ela visa observar as relações existentes entre os seres vivos e o meio ao qual eles estão inseridos. E aí, nesse sentido, eu quero que vocês entendam ainda que quando a gente está falando de relações entre os seres vivos, essas relações podem ser entre indivíduos de uma mesma espécie ou entre indivíduos de espécies diferentes. E aí, no meio desse balaio todo, um rolê que é bastante significativo é a influência do próprio meio em relação aí a como que essas relações se dão, certo? Além disso, não menos importante, quando você comenta de ecologia, é de interesse aí que vocês saibam que a ecologia é uma ciência interdisciplinar que ela vai envolver, ela vai conversar, ela vai dialogar com outras áreas de conhecimento, que podem ser as mais diversas que vocês possam imaginar. Por exemplo, a ecologia ela consegue conversar com a história, mas em contrapartida ela pode conversar com a genética, que conversa com a zoologia, com a antropologia, com a microbiologia e etc. Vocês querem uma exemplificação bem básica disso? Seria a maneira, seria significativo nós observarmos, por exemplo, a própria questão da dinâmica do SARS-CoV-2. Qual que seria a origem do SARS-CoV-2? E quais são os desdobramentos, por exemplo, do SARS-CoV-2 na humanidade ou em outras espécies, tá? Então percebam que a ecologia ela é uma ciência bastante abrangente e ela dialoga aí com várias outras áreas de conhecimento, tá bom? E aí, quando a gente está pensando em ecologia, qual que é a grande sacada? Que existe aí os níveis de organização dos seres vivos, acredito eu que vocês já devam ter uma certa noção disso, certo? Mas a ecologia, o que é de interesse que a gente se atente? Que o ponto de partida dos estudos aqui na ecologia parte do organismo, ou seja, parte da espécie, pelas populações, comunidades, ecossistema e, por fim, pela biosfera. Então, nesse sentido, o nosso ponto de partida, quando a gente comenta de ecologia, é definir o que é espécie. E entendamos espécie justamente como indivíduos de uma mesma conseguem cruzar entre si e gerar uma descendência fértil, ou seja, quando a gente pensa em uma espécie, em indivíduos semelhantes anatomicamente e fisiologicamente que conseguem cruzar entre si e, consequentemente, gerar indivíduos férteis. E aí a gente poderia pegar como base cruzamento entre indivíduos de espécies diferentes, cujos os descendentes são estéreis, isso é, não conseguem gerar indivíduos aí com capacidade reprodutiva. Exemplo clássico, por exemplo, em equinos, é o cruzamento entre um burro e uma égua, que dá origem aqui a uma mula. Em pássaros, a gente poderia pegar aqui o canário belga e cruzado aí com o pitacil, que dá o pitagol, que também é estéreo, beleza? E nesse sentido, a gente vai partir da espécie, o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie dá origem aqui a uma população, o conjunto de várias populações em um determinado local dá origem aqui à comunidade, ou também chamado de biocenose, o conjunto de várias comunidades interagindo com o meio dá origem aqui a um ecossistema, e a somatória de vários ecossistemas, por fim, é a biosfera. Então, nesse sentido, eu quero que vocês se atentem que a ecologia, ela parte aí da espécie e vai até a biosfera. A população, de maneira simplificada, é o conjunto de vários indivíduos de uma mesma espécie que habitam um determinado espaço em um determinado tempo. E, nesse sentido, aqueles conceitos de geografia de populações, por exemplo, densidade populacional, mortalidade, natalidade, emigração, imigração, também são pertinentes aqui para estudar a dinâmica populacional. E entendamos densidade populacional como o número de indivíduos pela uma unidade de espaço. Então, a gente tem aí
um espaço geográfico e uma quantidade de indivíduos de uma espécie, e a partir disso a gente consegue calcular a sua densidade populacional, certo? Claro que a densidade populacional ela também é envolta aí por outras variáveis, como a taxa de imigração ou a taxa de imigração, a taxa de mortalidade, a taxa de natalidade, tudo isso daí modula a densidade populacional, perfeito? Além disso, é de interesse que vocês se atentem que o conjunto de vários componentes bióticos que estão em um determinado meio trocam matéria e energia, a gente define como comunidade ou biocinese. Em outras palavras, a gente pode pensar que a comunidade nada mais é do que indivíduos de espécies diferentes ou de diversas populações que interagem em uma determinada área, tá bom? Então a gente poderia pensar, por exemplo, no caso aqui da EMA. Se vocês observarem, existem várias relações ecológicas com diferentes indivíduos de espécies diferentes. E essa grande relação aqui tem troca de energia, troca de matéria, e tudo isso daqui a gente pode pensar aí como é a dinâmica de uma comunidade, tá bom? E aí o que a gente pode pensar? Se eventualmente você introduz uma espécie diferente, uma espécie exótica, ou elimina aqui uma espécie autóctona de uma determinada comunidade, você pode gerar aí desequilíbrio nessa biocinese, tá bom? Então tem várias exemplificações aqui, ó. Eucalipto da Austrália, coelhos europeus na Austrália, e por aí vai, tá bom? O que eu quero que você se atente é que se eventualmente você altera qualquer coisa ali dentro de uma comunidade, isso pode reverberar aí em várias repercussões, tá? Pode ser de eliminação ou alteração drástica nas relações alimentares. O ecossistema, como eu comentei anteriormente, é o conjunto de vários componentes bióticos, ou seja, componentes vivos, e elementos abióticos que aí estão inseridos em um determinado espaço que acabam aí trocando energia e matéria. Tá bom? Então entendamos que o ecossistema nada mais é do que a somatória das comunidades mais os elementos abióticos ou os elementos aí do meio físico, tá bom? A biosfera, entendamos aí como a somatória de todos os ecossistemas. E aí a gente tem regiões parabiosféricas, que são aquelas onde a vida não é permanente, mas sim esporádica, como aí regiões polares e a Lua. E a biosfera ela comporta elementos tanto vivos quanto não vivos, que trocam matéria e energia, podendo ser considerado aí como um enorme ecossistema. Capite? Então, esse é o esboço que a ecologia aí vai se debruçar e a gente vai conversar com mais profundidade nas próximas aulas, tá bom? A gente pode pensar que o fluxo de energia nos ecossistemas, então a gente já vai antecipar de antemão que a fonte básica de energia para todo e qualquer ser vivo é o Sol, e através dos organismos fotossintetizantes, a energia luminosa ela é captada e transformada em energia química. E aí a gente tem aqui a equação da fotossíntese, tá bom? Essa energia química aí, oriunda da fotossíntese é assimilada pelos organismos através do processo de respiração. E aí a respiração ela pode ser aeróbia, ou seja, na presença de gás oxigênio, ou anaeróbia, na ausência de gás oxigênio. Exemplificação clássica onde que acontece respiração anaeróbia. Leveduras, bactérias, vermes parasitas e afins. E a respiração aeróbia acontecem aqui de maneira massiva em grande maioria dos seres vivos, tá bom? Além disso, a gente tem que pensar aqui nas cadeias alimentares, que é justamente a maneira a qual os organismos interagem entre si, tem essa troca de matéria e energia, tá bom? Então, a gente já sabe aí, ó, que a gente vai ter isso aqui, eu vou comentar com mais detalhe com vocês, mas de antemão a gente já sabe que a energia primária que é oriunda do Sol, que através da fotossíntese, os seres autotróficos, que serão denominados como produtores, farão aí a conversão da energia solar em energia química, e essa energia química ela vai perpassar pelos outros organismos aqui, através de relações alimentares, tá bom? Não menos importante, a gente tem que se atentar aí
que aqui existe uma tendência no aumento do volume corpóreo e diminuição do efetivo populacional das espécies aí participantes dessas comunidades. Então, tem uma relação de predação, tem relação de competição, tem várias relações aí ecológicas que a gente vai comentar também. Mas isso aqui é só um overview acerca dessas relações, tá bom? Então, a gente vai ver que tem aqui questão de fluxo de energia, ciclagem de matéria. Então, a gente vai ver mais adiante os ciclos biogeoquímicos. Então, tem vários componentes que acabam sendo reciclados aqui no ecossistema, tá bom? Os principais, por exemplo, seriam o gás carbônico, o carbono, perdão, o hidrogênio, o oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, sódio, magnésio, potássio, a água, tá bom? E aí, nesse sentido, a ecologia, eu quero que vocês entendam que é uma ciência que estuda os seres vivos e como eles se relacionam com o ambiente, tá bom? O habitat seria justamente o local onde um indivíduo vive e o nicho ecológico, entendamos como função desempenhada por esse organismo dentro de um determinado ambiente, tá bom? Então, tem aqui novamente o escopo de estudo aqui da ecologia. E aí, a biosfera, como eu falei para vocês anteriormente, é aquela somatória de vários ecossistemas. E aí, dentro dos ecossistemas, temos populações, comunidades, fatores abióticos e afins. Perfeito? E é isso. Espero que vocês tenham compreendido aqui. Isso aqui é uma aula bem introdutória, só para vocês se situarem aí acerca do que é ecologia. Beleza? Um beijão e até a próxima aula. Fui!